Descanse e volte a sonhar outra vez. O novo CD de Miriam Mikal. Quero de volta o que é meu. Renove sua fé no poder de Deus. Deus vai fazer outra vez você sonhar. Miriam Mikal, CD Sonhar Outra Vez. Nas livrarias ou pelo 0800 021 7373. Patmos Music, o som da palavra. No momento de louvor, Lília Paz canta Dono da Vida. Ele é o dono da vida, é o dono de tudo. Ele é o Rei da glória, o Salvador do mundo. Todo o poder está em suas mãos. Ele tem a resposta e a solução pra quem quer vencer. Faz o mar bravio se acalmar, faz o vento forte cessar. E quando o crente está na provação, é só clamar a Ele em oração. E a vitória vem, a vitória vem. Pois quando o crente ora, Ele ouve. Quando o crente chora, Deus entende. Quando o crente pede, Deus atende a um pedido de um filho seu. Quando o crente ora, Ele ouve. Quando o crente chora, Deus entende. Quando o crente pede, Deus atende a um pedido de um filho seu. Então peça a Ele, peça agora. Deus está aqui. Pois quando o crente ora, Ele ouve. Quando o crente chora, Deus entende. Quando o crente pede, Deus atende a um pedido de um filho seu. Então peça a Ele, peça agora. Deus está aqui. Abaixe o estresse, equilibre sua vida. Não permita que as tarefas do dia a dia venham tirar seu sossego doméstico. Põe em ordem suas tarefas com equilíbrio e tranquilidade. Donas de casa estressadas. Dicas para uma organização familiar e um lar divertido e aconchegante. Aprenda nesse manual de administração a viver sem estresse, com uma vida em perfeita paz. Donas de casa estressadas. Um produto com a qualidade CPAD. Adquira nas livrarias ou pelo 0800 021 7373. O tema das lições bíblicas para o próximo trimestre de 2011 é Neemias. Sabemos que ele foi um homem de ação. Sozinho, organizou, gerenciou, supervisionou, encorajou, enfrentou oposição e injustiças e prosseguiu até que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. O que mais aprendemos com esse personagem? Você confere agora na entrevista com o pastor Elinaldo Renovato, comentarista de lições bíblicas da CPAD. Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Nós aqui do programa Movimento Pentecostal sempre reafirmamos que o compromisso com a palavra de Deus é a certeza de uma vida vitoriosa. No quarto trimestre deste ano de 2011, as lições bíblicas da CPAD trazem um tema muito importante. Trata-se do livro de Neemias, estudado sob a perspectiva da integridade e da coragem em tempos de crise. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, com quem eu tenho a satisfação de conversar agora. No que esse estudo foi importante para o senhor? Foi muito importante, Jorge. É um prazer estar com você nessa gravação. Mas quando eu recebi o convite para falar sobre Neemias, eu fiquei satisfeito, fiquei feliz, porque para mim ele é um exemplo, não só para o seu tempo, mas para os tempos atuais, em que estamos enfrentando crise de liderança. Pastor,
Quem era Neemias? Ele era um alto oficial do rei, estava lá no palácio, não é? Bem pago, mas ele estava preocupado com o seu povo. E ele pediu permissão para ir ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. E então ele faz isso com muita habilidade, com muita capacidade, dada por Deus e pelas suas qualidades pessoais. E você vê que ele tinha aquela coragem, tinha integridade, e ele soube administrar os conflitos. Podemos dizer assim que, além da serenidade, ele foi sereno por um lado e foi, digamos assim, incisivo por outro, não é? Houve momentos que ele usou mesmo de autoridade moral dele, mas ele soube se comportar como um verdadeiro líder diante das crises. Bem, a oração foi fundamental então para o sucesso de Neemias. A oração é a chave, né, que o servo de Deus tem para enfrentar quaisquer situações. Então veja que ele, antes mesmo de falar com o rei para pedir permissão para ir à sua terra, ajudar na reconstrução, a primeira coisa que ele fez foi orar a Deus. Ele tinha prestígio diante do rei, mas ele podia usar esse prestígio para ir direto ao rei. Primeiro ele orou, depois ele orou para viajar. E chegando lá na área dos problemas da cidade, mais uma vez ele mostrou que era um homem de oração. Podemos dizer que a causa da energia, da força que Neemias tinha era a oração, era a comunhão com Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Aliás, uma lição muito grande para nós, os líderes de hoje. Eu lembro, por exemplo, Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Alguém diz, Daniel foi fantástico, foi liberto da cova de leões, mas esquece que ele tinha uma reserva de oração. Você vai para Davi, por exemplo. Davi só fracassou quando ele parou de orar. É verdade. Somente. Quando ele orava 3 vezes ao dia, como diz um dos seus salmos, pela manhã, ao meio-dia, à tarde, orarei ao Senhor e ele ouvirá o meu clamor. Ele foi um campeão, um vencedor. Quando ele deixou de orar e foi passear, como diz a linguagem, dançou. Pastor, fala-se muito em avivamento. E o avivamento provocado pelas atitudes de Neemias? Me chama muita atenção nesse estudo de Neemias, é que quando ele resolveu mostrar para o povo que eles estavam descumprindo a lei de Deus, ele chamou o sacerdote Esdras, que era um escriba também, para ler na praça principal da cidade. Começou de manhã cedo, passou pelo meio-dia e foi até a tarde, e o povo em pé, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a lei de Deus. E a Bíblia diz que o povo se quebrantou, e daquele quebrantamento surgiu o avivamento, porque a palavra de Deus falou o coração do povo, né? Interessante que o Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, reitera exatamente esse fato, quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aliás, é uma lição interessante que nenhum avivamento do mundo teve sustentação se não tivesse o respaldo na palavra de Deus. Avivamento sem palavra, eu digo num dos comentários, avivamento sem palavra torna-se um movimento religioso. Para ser avivamento tem que ter a unção de Deus. E para ter a unção de Deus tem que ter comunhão, tem que ter santidade, tem que ter exemplo. E Neemias foi um exemplo para os seus liderados. Pastor Linaldo, eu vi as lições bíblicas e elas tratam das 9 portas de Jerusalém. Qual a que mais marcou o senhor e o que elas falam para o homem de hoje? A porta do peixe, não é? Fala lá. A porta do peixe fala de quê? Da evangelização. Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens, não é? E temos outra porta, a porta das ovelhas, por exemplo, não é? Porta das ovelhas, quer dizer, é do pastoreio, cuidar das ovelhas, é discipulado, na verdade é trazer as almas para Jesus, que Ele é o supremo pastor. Mas tem uma porta que me chamou a atenção, a porta do lixo. É a porta do monturo. A porta do monturo, né? A porta do monturo, ela se abria para fora, não é? Que o lixo da cidade era reunido ali e jogavam para fora. Então, para a igreja de hoje, representa o seguinte, quer dizer, a igreja não pode ter lixo dentro dela. O que não prestar dentro da igreja tem que ser jogado para fora. Jogado para fora, não é? Mas tinha a porta velha, por exemplo, não é? Nas portas que fala lá no livro de Neemias. A porta velha, eu interpretei, eu orei a Deus e senti que a porta velha seria, por exemplo, a porta do ensino da palavra, da doutrina. A doutrina, não é? Que eu não chamaria de porta velha. Lá é porta velha, mas a porta antiga, como diz a Bíblia, não removais os marcos antigos, não é? A doutrina da palavra de Deus não pode ser mudada, ela não precisa de inovação nem de renovação.
ela é antiga, tá certo? E deve ser preservada a doutrina, a sã doutrina da Os palavra princípios de Deus, da nossa fé, eles precisam permanecer sempre. Perfeitamente. Então, são 9 hipóteses. Se eu falar sobre todas elas, com certeza. muito, né? Mas é interessante esse seu comentário, pastor, porque quem acompanha o nosso programa vai se sentir muito mais motivado a frequentar a escola dominical para conhecer as 9 portas. Claro. É verdade. Mas também fala sobre uma porta da prisão, lá no fim. Não era uma porta principal, mas fala lá no finzinho de um dos capítulos. Ter muito cuidado, porque muitas vezes o crente acaba se deixando encarcerar por alguma coisa, na sua mente mesmo, e se deixar levar por certas doutrinas que o prendem e pode prejudicar a sua vida. Ou talvez espiritual. por uma palavra que depois não dê para voltar atrás. Pode ser, é verdade. Às vezes a gente empenha uma palavra e depois não tem como voltar atrás nela. Perfeitamente. E aí fica prisioneiro da palavra que empenhou. Isso. Pastor, como é que o homem, a mulher de Deus que acompanham o nosso programa podem se portar em tempos de crise? Olha, Neemias dá uma lição tremenda para nós. Talvez uma das coisas que mais me chama a atenção ainda de Neemias é a firmeza. Quando os inimigos viram que não podiam derrotá-lo com ameaças, o Sambalate, o Tobias, o Gesem, que hoje existem muitos desse tipo por aí, tentaram intimidá-lo, não conseguiram. Aí disseram para ele, olha, vamos reunir, vamos trabalhar juntos, venha cá, vamos reunir aqui no vale, né? Aí o Neemias mandou dizer para eles, olha, fique sabendo uma coisa, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Não posso descer. Mas tentaram outras vezes, não conseguiram. Aí levantaram a mentira, a calúnia contra ele, que ele queria tomar uma posição independente do rei, etc. Mas ele enfrentou ali com serenidade, né? Ele não se intimidou. Houve uma hora que disseram para ele, olha, se esconda porque essa noite vão matar você. Ele disse, um homem como eu, me esconderia? De jeito nenhum. E como é que eu vou entrar no templo de Deus? Não, ele não teve medo. E orou a Deus para que Deus tomasse conta daqueles inimigos. Era um homem de confiança, então, no Senhor. De confiança do Senhor e um homem de uma coragem pessoal tremenda. Bem, Neemias ensina então sobre organização e ele foi um hábil em administrar conflitos internos e externos. Você vê, por exemplo, eu sou professor de administração, pela graça de Deus, ensinei muito tempo, né? E no planejamento você tem 4 funções fundamentais: planejamento, organização, direção e controle. Isso resume tudo de administração. Então você vê Neemias primeiro planejando. Mas lembrando de uma coisa, antes de planejar, ele orou a Deus. Não é verdade? Orou a Deus. Então ele vai, levanta a situação e ora a Deus para ver quais as estratégias. Depois ele reúne as pessoas, os líderes que existiam. Ele planejou, ele organizou e ele soube dirigir. Ele foi o líder da reconstrução. Ele não ficou em casa dormindo e deixou os outros trabalhar, não. Neemias não, ele deu um exemplo. O líder tem que estar na frente. Líder quer dizer aquele que influencia os outros, influencia o grupo a, juntamente com ele, alcançar os objetivos definidos na organização, ou na entidade, ou na igreja, etc. Né? Pelo que o senhor está dizendo, então, cada cristão é também um líder, de certa maneira. Eu não diria, Jorge, que deveria ser. Deveria ser, né? Porque para liderar precisa ter qualidades concedidas por Deus, ou qualidades natas, e qualidades que se desenvolvem. Na verdade, o líder não nasce líder. Ele é feito. Ele é feito, ele é trabalhado, não é? Ele nasce, digamos assim, com qualidades pessoais que poderão ser desenvolvidas para que ele seja um líder. E Neemias foi um líder exemplar, não é? Agora, frequentar a escola dominical ajuda a formar esse líder? Ajuda, sim. Ajuda a formar líderes. Eu louvo a Deus porque hoje Deus me deu essa graça, não é? Dessa bênção de ser um líder na Igreja do Senhor, mas eu comecei no berço na escola dominical. Meus pais me levaram sempre à escola dominical, criança na escola dominical, adolescente, jovem, adulto na escola dominical, né? E para mim foi a minha maior escola de teologia, foi a escola dominical. Eu tenho curso teológico, graças a Deus, pós-graduação, mas para mim o que me marcou mais foi a escola dominical. Então, a escola dominical. E podemos ver que os grandes pastores, os grandes líderes, missionários, todos foram bons alunos da escola dominical.
Verdade. Primeiro precisa aprender para depois ensinar. É verdade. Bem, pastor, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e, como sempre, eu queria que o senhor deixasse para aquela pessoa que acompanha o nosso programa uma mensagem, né, uma palavra que possa servir de consolo e, ao mesmo tempo, de estímulo àquela pessoa que está sempre conosco aqui no Movimento Pentecostal. Queria deixar um recado para os pais. Numa igreja que eu passei uma vez, tinha uma placa na parede, na escola dominical, dizendo assim: não mande seus filhos à escola dominical. Ponto. Vá com eles. Não é interessante, né? Porque muitos pais mandam os filhos para a escola, mas não querem ir. É verdade. Então nós devemos incentivar todos a ir à escola dominical. E os obreiros têm que dar o exemplo. Neemias, sobretudo, nos deixa o exemplo da perseverança. Na primeira, aprendemos que é preciso continuar qualquer que seja a circunstância. Devemos manter em mente que o alvo em Cristo é maior. Além disso, em muitas situações pecamos pelo excesso de palavras quando deveríamos apenas confiar. Sábado que vem estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.